Gálatas nós temos aprendido. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: você já tem mergulhado na graça, meu irmão? Ou você ainda é escravo da lei? A lei quer te escravizar, mas você foi chamado para ser alguém livre em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 1. Você, como nós compartilhamos semana passada, você é o filho da mulher livre. Você é como Isaac, você é herdeiro. Você é alguém abençoado pelo Senhor. Amém? Gálatas 5, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Diga comigo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Eu vou continuar lendo agora. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Diga comigo: jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico que todo homem que se deixou circuncidar e que está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Diga comigo: a fé. Versículo 7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Diga comigo: obedecer a verdade. 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Amém, meus irmãos? Então está aí o princípio do capítulo 5 de Gálatas, onde o apóstolo Paulo está declarando que nós somos livres. Diga comigo: livres. E que nós não devemos nos submeter novamente ao jugo da escravidão. Que escravidão é essa, pastor? A escravidão da lei. Fala comigo: a escravidão da lei. Então nós somos livres da escravidão da lei. Você que acompanhou todo o estudo, você viu que no princípio lá do estudo de Gálatas nós falamos o que era a circuncisão, a incircuncisão. Você pode ouvir no YouTube, lá tem o link, no Facebook da igreja, você pode ouvir as palavras anteriores. Agora nós não vamos ter tempo de explicar para os irmãos, mas é um fato que o apóstolo Paulo estava também sendo perseguido, e ele estava falando isso. Se eu estou pregando o evangelho da circuncisão, que na verdade não era, ele estava falando, se estão falando que eu prego a circuncisão, então por que eu estou sendo perseguido? Entende? Porque estavam falando que ele pregava o evangelho da circuncisão, aqueles dos judaizantes, e não era isso que ele pregava o que? A liberdade da cruz de Cristo. Mas alguns, a fim de enganar os irmãos, estavam falando que Paulo pregava o evangelho da circuncisão. Então era isso que ele estava declarando para os irmãos também ali no final, que você viu. Por que eu estou sendo perseguido então se eu pregasse o evangelho da circuncisão? Então ele está deixando claro ali para os irmãos que ele estava pregando um outro tipo de evangelho, que era o evangelho da liberdade em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Fala a pessoa do seu lado: você é livre em Cristo Jesus, meu irmão. Vai lá para 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Olha o que diz lá, com relação justamente à lei. Amém? 2 Coríntios 3, 7. Olha o que diz lá: e se o ministério da morte, gravada com letras de pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o Espírito da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém, meus irmãos? Então pensa,
Olha o que o apóstolo Paulo também está escrevendo aqui aos Coríntios. Se na época da lei já havia glória, porque a palavra diz, queridos, isso me fascina, quando fala que Moisés descia do monte Sinai e o rosto dele brilhava. Ele usava um véu para cobrir o rosto dele, porque o rosto dele brilhava. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando? Que se já era glorioso lá na lei, que era, como ele começa a dizer, no ministério de morte, como não será então no ministério do Espírito? Percebe? Mais luz vai brilhar, mais liberdade vai haver, mais os irmãos vão poder ser usados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Mais a vida de Deus vai fluir, mais a presença de Deus vai se manifestar. E olha o que ele fala lá em Romanos 6:4, diz assim, em algumas versões, só para você entender: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga comigo, graça. Alguns domingos atrás o Adriano estava ministrando aqui justamente porque Deus mandou a lei. E a lei, ela não te livra de pecar. Muito pelo contrário, ela te condena porque você pecou. Então, é o que o apóstolo Paulo estava falando aqui aos romanos. Se você está debaixo da lei, o pecado vai ter domínio sobre você. Mas você debaixo da graça, debaixo da lei do Espírito, do ministério do Espírito, como nós lemos lá em Gálatas 5, não vai ter mais o pecado te dominando. Você vai ser alguém livre, amém, meus irmãos? Alguém livre da lei e alguém livre do pecado. Alguém livre do pecado. Então só há liberdade do pecado se você consegue viver no Espírito. E se você está vivendo no Espírito, vai ser muito simples você viver na graça. O problema é quando nós deixamos de viver no Espírito e queremos viver na lei, em cima de regras vazias, em cima de regras que não atraem a presença de Deus, em cima de simples doutrinas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então o pastor Aloísio até usa uma alegoria no livro dele para nos mostrar uma realidade que aconteceu com as nossas vidas. Então minha esposa não está aqui. Tem algum irmão aqui que pode por enquanto fingir que é minha esposa? Minha filha, ô Paulinho, obrigado. Vou até tirar a mão para você subir. Que graça. Então pensa por esse instante, quando você olhar o Paulinho aqui, você vê um ser mais bonito, mais legal que a minha esposa, tá bom? Aí a Gleice está aqui. Então vamos supor que eu casei com a Gleice. Casei. Mas eu sou um marido extremamente exigente. A Gleice sempre tenta me agradar, mas tudo que ela faz não é o suficiente. Quando eu chego do trabalho, eu pergunto para ela: limpou a casa, amorzinho? Tá tudo limpinho? Então vamos ver. Aí ele vai lá em qualquer cantinho, né? Deixa eu ver, você limpou aqui dentro. Tá vendo? Eu sabia que você não tinha limpado. Como que vai ser a vida da Gleice? Da Paula aqui. Como que vai ser a vida da Gleice? Vai ser boa? Vai ser uma vida tormentosa. Vai ou não vai, irmão? E um marido desse, mas agora ela casou. Tem como ela se livrar desse marido atormentador? Desse marido extremamente exigente? Desse marido que impõe tantas coisas sobre ela? Tem? Da mesma forma éramos nós com a lei. Esse marido é a lei. Mas no caso aqui a Gleice, para ela se ver livre do marido, o que tem que acontecer? Morrer. Alguém tem que morrer. Quem que morre? Ela mata o marido ou ela morre? A lei não morre, o marido não morre, a lei não morre. Então quem que tem que morrer para se ver livre da lei? É ela. É a Gleice no caso. É a esposa do marido muito exigente. Uma vez que ela morre, ela se tornou livre daquela aliança, daquele casamento que havia sido feito. É ou não é? Então é isso. Deixa eu ler para você o que acontece aqui em Romanos 7, versículo 4. Olha o que está escrito aqui em Romanos 7, 4. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós, que morrestes relativamente à lei,
por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Morreu, agora ressuscitou. Ela pode casar com outro? Pode. Morreu. Casamento não é até que a morte os separe? Percebe, eu não estou falando, eu estou te mostrando uma alegoria. Eu não estou falando aqui de casamento ou verdade não, porque nós não cremos em espiritismo, em reencarnação e nada disso, hein? Amém? Morreu está livre. O casamento é até que a morte vos separe. Ela morreu, aí agora ela ressuscitou. Olha o que diz lá, Romanos 7,4. Para pertencerdes a outro, então pode casar com outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O Paulo antes aqui era casado com a lei. A lei colocava um jugo pesado sobre ele, estava oprimindo ele, colocando peso nele. Mas o que o Romanos 7 diz? O Paulo morreu e ressuscitou. E agora que ele ressuscitou, ele pode ter um outro tipo de aliança. E qual que é esse tipo de aliança que ele vai ter agora? O tipo de aliança da graça. Fala comigo, graça. Porque o velho homem do Paulo, ele morreu. Por isso que é tão importante o batismo nas águas. Ele morreu no batismo nas águas. Ele morreu com Cristo Jesus. E quando ele ressuscitou, ele pode ter um outro nível de aliança com Deus. Um nível de aliança que não é mais o nível de aliança da religião. O nível de aliança com ele agora é o nível de aliança da graça. Porque agora, quando Deus olha para o Paulo, não existe mais a lei sobre ele. Agora, o que existe então? Existe a graça. Existe a graça de um filho que morreu e agora ressuscitou. Agora, quando Deus olha para ele, Deus não vê mais um homem pecador. O Senhor vê quem? Antes de Deus olhar e ver o Paulo cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de debilidades, Deus vai olhar e ver quem? O sangue de Cristo na frente. Aí Deus vê quem? Um filho amado, limpo, santo. Um filho que ele diz, aí vai um filho cujo meu coração se compraz. Percebe? Porque o Paulo morreu e ressuscitou. Agora a aliança dele com o Pai não é mais a aliança da lei. Agora a aliança dele com o Pai é a aliança da graça. Amém, meus irmãos? Obrigado, Paulo. Então ele foi livre. Ele foi livre. Amém, meus irmãos? Da mesma forma nós temos que ter essa compreensão. Fizeram algumas perguntas essa semana pelo WhatsApp. Eu falei há alguns cultos atrás que você poderia mandar perguntas. Perguntas que nós vamos responder aqui no culto mesmo. Amém? Eu não posso responder no mesmo dia. Então você pode mandar a pergunta e eu respondo semana que vem. Ou você que tem meu telefone pode mandar no WhatsApp e assim nós vamos respondendo. Então vamos dar um exemplo. Eu queria chamar os irmãos que nós separamos aí do teatro. Não vai ser teatro, mas vai ser quase. Os irmãos vão trazer alguma coisa. Amém. Então sobe aqui. Então pensa, nós somos chamados para viver na graça, amém, meus irmãos? Mas nós temos que aprender algumas coisas, porque é o que o apóstolo Paulo estava falando. Nós somos chamados para sermos livres. Fala comigo, livres. Livres. E o que é esse ser livre? É você viver no meio. Você pode ser o 8 ou o 800. Os dois extremos. Mas na verdade você tem que ser que número? O 80. Fala comigo, 80. O meio termo entre o 8 e o 800 é o 80. É aqui que alguém que experimenta da graça deve estar. Amém? Mas quando você ouve sobre a graça, ou quando você de fato ainda não entendeu a graça, você corre o risco de ser alguém que o pastor Aloysio chama de antinomiano. Aqui é o antinomiano, é o 8. Quem que é o 8? O 8 é o filho pródigo. Você viu nós falando do filho pródigo? Quem que é o filho pródigo? É alguém que tinha compromisso com as coisas? Era alguém que fazia o que dava na telha. Já que tem a graça, então agora eu vou pecar. Agora eu vou pegar a minha herança e eu vou esbanjar. Agora eu vou pegar a minha herança e eu vou fazer o que eu bem entender.
Agora eu vou pegar a minha vida que Cristo comprou e eu vou pro happy hour depois do trabalho. Aí você casado, em vez de ter uma vida boa com a sua esposa, não, você quer levar uma vida de solteiro, igual o antinomiano aqui que é o 8. Ah, não, é a graça. Então agora ele quer viver como solteiro, tendo filho em casa e tendo esposa. Ele não quer ter compromisso com as coisas, ele não quer pagar as contas. Você fala para ele ter compromisso com as coisas de Deus, ele não quer ter, ele só quer diversão. O dia que as coisas estão boas, ele está bem, ele está lá junto. O dia que já não está legal, ele fala, não quero saber também, não gostei da brincadeira, não estou mais nessa célula, não quero mais, não estou mais na igreja também. Entende? Porque ele é essa pessoa que vai ao extremo. Nós chamamos isso de libertinagem. Ele não é o liberto, ele é o libertino. Ele é aquele que aproveita da liberdade que ele tem para fazer as coisas erradas. Percebe? Para fazer as coisas erradas, para fazer do jeito que dá na telha. Os irmãos estão me compreendendo, sim ou não? Porque às vezes os irmãos começam a ouvir a respeito da graça, e começam a pensar, então eu posso pecar, então eu posso usar o sangue de Jesus como ketchup aqui, igual o filho pródigo. Percebe? Quanto na verdade, ao contrário, quanto mais você conhece o amor, mais você vai aqui para o 80, amém, meus irmãos? Mais você vai ser aliançado com o Senhor, mais você vai ser alguém espiritual. Agora o problema é ser assim, entende? É ser assim, é ser o libertino, é ser aquele que abusa da graça. Os irmãos estão compreendendo, sim ou não? Amém? Mas tem um outro problema. Tem esse aqui. Olha como ele está cheirosinho, bonito. Vem até de blazer novo hoje. Olha lá. Esse aqui é o 800. É o outro extremo. Ele não conhece a graça. Ele só conhece a lei. Escreveu, não leu, o pau comeu. Esse aqui é aquele terrível. Terrível. Porque ele quer agradar a Deus no esforço próprio. E por querer agradar a Deus no esforço próprio, como que ele vai se sentir? Ou ele se sente melhor do que os outros? Não, eu faço. Eu sei, olha lá, ó. Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele é melhor do que os outros. Ele acha que é só ele que sabe. Por quê? Ele é alguém cheio de lei. E a lei vai levá-lo a ser alguém orgulhoso. Ou então, a lei vai levá-lo a ser alguém que está sempre para baixo. Porque ele vai ver que ele nunca consegue agradar a Deus. Percebe? Então esse é o problema de quem vive no 800. Pastora Luiz estava dando um exemplo, irmão, só para você ter ideia. No Velho Testamento, tinham 600, se eu não me engano, 639 mandamentos para ser cumprido. Os judaizantes criaram mais 5.000. Um deles é guardar o sábado. Se você for ler em Mateus, você vai ver lá, né, questionando lá Jesus por ele curar no sábado, por ele operar sinais no sábado. Então, a pastora Luiz está falando que foi lá para Israel, e lá em Israel ele estava em um hotel com 22 andares. No sábado, os judeus, eles não podem nem apertar o botão do elevador, porque isso é trabalho. Então no sábado o elevador é programado para parar em todos os andares. Você imagina quem está no 22º. Ela fica 1 hora no elevador para subir para o quarto, porque para em todos os andares, para nenhum judeu precisar pôr a mão no botão. Então imagina o nível de lei que eles vivem. Então esse da lei, ele é o escravo, e aí ele vai sempre querer condenar os outros. E aquele lá é um pecador mesmo, eu sou bonitinho, cheirosinho, certinho, não é assim? Eu sou legal, eu sou o filho amado, mas aquele ali, ele está sempre julgando, ele está sempre condenando. Como que é aí que você falou? Pecador, né? Ele está sempre julgando. Então por onde ele passa, ele julga, ele mede, ele é a régua de Deus. Você está me entendendo? É o que ele se sente, por ele achar que agrada a Deus. Foi como nós falamos do jovem rico. Ô bom mestre, eu cumpro com todo o mandamento, mas não cumpria. Entende? Então quem está na lei, na verdade também é um escravo que está se enganando, achando que ele está correto, achando que ele está da forma certa. Então como que vai ser o casamento? Como que vai ser o casamento desse aqui? Toda hora ele vai acusar a esposa, vai pôr um jugo pesado nela.
a esposa vai toda hora acusar o marido. Está vendo? Eu te falei que não ia dar certo. Aí sabe o que acontece? Satanás vai lá e chama os capetas e fala para ele: você quer aprender a acusar? Vem aqui que eu vou te ensinar. Vem ver a casa da fulana aqui, ó, como que é. Os demônios vão lá aprender até com você a acusar os outros. Percebe como é terrível? Por quê? É terrível quem está na lei. Quem é esse escravo? Por quê? Ele sempre está trazendo condenação e acusação na vida das pessoas. Isso é o que os demônios fazem. Os irmãos estão compreendendo, sim ou não? Não estão trazendo peso, estão sempre trazendo um jugo pesado para a costa dos outros. Então, quem está na lei está desse jeito, sempre colocando peso. É o 800, amém? Mas e o 80, pastor? O 80 é aquele que foi chamado para viver na graça. O 80 é aquele que foi chamado para viver no meio termo, para ser aquele espiritual. Como a palavra de Deus diz, quem está no Espírito, a lei não tem poder sobre ele. Percebe? Então quem está no 80 é aquele que tem um relacionamento vivo com Deus. Amém? É aquele que não condena o pecador, é aquele que quer ajudar o que está na lei também a sair da escravidão, é aquele que é instrumento de Deus, porque ele simplesmente entendeu o amor de Deus, ele entendeu, né, que ele não é merecedor, mas que o Espírito de Deus escolheu habitar dentro dele e fluir na vida dele. Amém, meus irmãos? Então é dessa forma que nós devemos viver, como aquele que é o espiritual, como aquele que tem um relacionamento vivo com o Pai, como aquele que é instrumento de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Obrigado, irmãos. Então ele não vive na libertinagem, também não vive na prisão da lei. Ele é o liberto. Ele é aquele que vive na liberdade. Ele é aquele que desfruta de toda a conquista que Deus deu para ele. Então é isso que o apóstolo Paulo estava mostrando para os irmãos de Gálatas, falando para eles: vocês agora estão livres. Por que vocês estão querendo se colocar de novo como escravos da lei? Para de viver essa vida de querer agradar a Deus. É impossível, porque a graça é o favor imerecido. Diga comigo: favor imerecido. Não tem como merecer a graça, não tem como merecer o favor de Deus. É um favor imerecido. É para aquele que é o espiritual, é para aquele que quer desfrutar da grandeza de Deus, mesmo sem merecer. Amém? Fala, pessoal, você foi chamado para viver no 80, meu irmão. Então você vê aí, por diante, o apóstolo Paulo falando com aqueles irmãos lá em Gálatas 5, como nós lemos. Uma das primeiras coisas que ele diz: se você voltar à escravidão, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, porque alguém que vive na lei, como que estava aqui, ele se acha tão bom, que ele acha que ele pode merecer a salvação. Não é assim em alguns lugares? Não, faça boas obras, dê cestas básicas, ajude, porque aí, o que vai acontecer com você? Você vai ser salvo, você vai ter um terreninho lá no céu. E não é dessa forma que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que só há um meio de nós sermos salvos, que é por meio de Cristo Jesus. Amém? Mas perceba que esse aqui bonzinho, o que ele está pensando? Ele está pensando que ele pode agradar a Deus. Então quando ele faz isso, ele automaticamente está anulando a morte de Cristo na cruz. Porque ele está dizendo: eu sou merecedor. Eu estava brincando esses dias com um dos nossos pastores, e ele estava falando que no culto da igreja dele, quem aqui nunca pecou? Aí teve um que levantou a mão. Ele falou: acho que você não entendeu, vou fazer a pergunta. Quem aqui nunca pecou? Aí ele levantou a mão. Por que você não chamou uns 3 irmãos e pegou ele, pegou uma cruz e crucificou ele? Não, crucificaram o cara errado, pega ele, né? Porque ele nunca pecou. Percebe? Esse é o da lei. Então ele pensa o quê? Eu nunca pequei, eu sou certinho, eu mereço a salvação, eu mereço ser abençoado por Deus, eu mereço. Então o apóstolo Paulo estava dizendo isso: do que vos aproveitará Cristo? Porque a verdade é que nós não merecemos nada, amém, meus irmãos? Essa é a verdade. A verdade é que nós desfrutamos da graça, do favor imerecido, porque, irmãos, tudo tem um preço. Diga comigo: tudo tem um preço.
A salvação tem um preço que você nunca vai dar conta de pagar. Então, porque você nunca ia dar conta de pagar, alguém que dava conta de pagar era alguém sem pecado, que era o Cristo, Filho de Deus, teve que morrer no seu lugar e no meu lugar. Amém, meus irmãos? Então é isso que aconteceu. Mas eles, quando vão viver na lei, ou quando você está vivendo querendo agradar a Deus, o que você está dizendo? Esquece do que Cristo fez na cruz. Eu sou o suficiente para te agradar, Senhor. Entende? Quando você pensa lá, eu não jejuei o suficiente, então Deus não vai me abençoar. O que você está dizendo? A morte de Cristo não valeu nada, já que eu não fiz, eu não mereço. Está anulando a Cristo. Quando você fala, Deus não vai abençoar minha célula, porque eu devia ser um líder melhor, mas eu não estou conseguindo, então nada vai acontecer. Você está anulando a morte de Cristo, quando na verdade você deveria crer que Ele já fez por você. Amém, irmãos? Porque só desfruta da graça quem vive pela fé. Entende? Mas esses irmãos, por querer viver na lei, estavam anulando a morte de Cristo. Então toda vez que você pensa, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, você está fazendo o quê? Anulando a morte de Cristo. Porque você está pensando, não, eu tenho que merecer para ser abençoado. Isso é uma mentira de Satanás. Amém? O que mais que o apóstolo Paulo disse para ele? De Cristo, diga comigo, de Cristo vos desligastes. Amém? Ou seja, alguém que vive na lei, que é aquele aqui que se sente o bom, ele vai se desligar de Cristo. Primeiro, ele está anulando a morte de Cristo. Segundo, ele se desliga de Cristo, ou seja, acabou a vida. Alguém que vive na lei, ele não consegue viver no Espírito. Por quê? Porque ele é tomado por regras. Por que condenaram Jesus lá? Porque Jesus curou no sábado. Porque Jesus vivia no Espírito. Percebe? Mas os fariseus que viviam em cima das regras, o que aconteceu com eles? Não, é errado. Como está dizendo que é o Filho de Deus e curou no sábado? Percebe? Porque para eles só valiam as regras. Ao invés deles glorificarem a Deus, porque um paralítico levantou, porque um cego foi curado, não, eles colocavam era peso. Percebe? Porque o mais importante para eles era o que? A doutrina. Fala comigo, doutrina. Então eles viviam em cima de um peso de escravidão. E eles queriam pôr esse peso de escravidão em cima de outro. Então pode ver, querido, toda vez que acabou a vida, você está vivendo na religião. Você virou um crente religioso. Porque ao invés de ter experiência com o Senhor, uma vida pessoal, íntima com o Senhor, você está tendo o quê? Regras. Isso pode, isso não pode. Isso dá, isso não dá. É claro que a palavra de Deus nos ensina toda a verdade. Amém, irmão? Mas deve ser um deleite você agradar a palavra de Deus. Um deleite. Não um peso. Para quem está na lei, acabou a vida. E o que acontece com ele? Desligou de Cristo. Ontem nós estávamos lá na formatura dos irmãos que formaram no seminário. Vou chamar vocês em cima. Semana que vem eu ia chamar hoje, mas não dá tempo. Estamos 7 irmãos formando no seminário. Você pode dar um glória a Deus? É gratificante. E perceba. Então, minhas filhas pegaram ontem um monte de flor lá. Levaram para casa. E hoje ela estava lá, a Sara me perguntou, pai, essa flor aqui é de verdade? Eu falei, filho. Porque aproveita que logo ela vai murchar e vai morrer. Mas por quê? Porque ela foi cortada. Não tem mais vida chegando nela. Tem vida chegando nela? Não tem. A seiva que circula, que traz vida, não está mais. Ela não está ligada ao ramo. Ela não está ligada à raiz. Da mesma forma, quem vive na lei se desligou de Cristo e não tem mais vida chegando nele. Só tem agora regras vazias. Isso pode, isso não pode. Isso dá, isso não dá. Como eu já vi pessoas assim. Estão presas a uma roupa. Você não é crente porque você está usando calça.
crentes têm que usar saia, porque calça é roupa de homem. Presos na religião, presos por uma doutrina humana. É claro que tem as irmãs da saia e do coque cheia do Espírito Santo, amém, irmão? Mas tem aquelas que não depila nem a axila pensando que isso vai trazer vida, mas está trazendo é morte. Por que está trazendo morte? Porque ficou preso à religião, não está ligado a Cristo, está ligado à doutrina. Você está me entendendo, sim ou não? Não tenho nada contra isso não. Minha sogra até ia numa das igrejas de saião e um dia eu encontrei ela de calça. Por que você está de calça? Você é da igreja do saião, você tem que usar saião. Você é daquela igreja, você tem que andar desse jeito. Você não é de lá? Sou. Por que você está de calça então? Não, você põe saia. É lógico, ela é de lá. Amém? Eu não tenho nada contra os irmãos, mas eu tenho contra a doutrina vazia. Da mesma forma, você pode vir aqui para o culto e achar que você está agradando a Deus só por vir no culto. Se você não tem intimidade com o Senhor, você está aqui só cantando as cantorias legal, não resolveu nada. Ah, então não vou vir mais no culto, pastor. Não, você vem para louvar a Deus, para tocar a Deus. Amém? Senão você está desligado, você continua seco. Entrou seco e sai seco. Por quê? Está desligado, está na regra, está na lei. Amém, irmão? O que mais que ele diz lá em Gálatas 5? Ele fala da graça, diga comigo, da graça decaísse. Ou seja, quem caiu da graça e voltou para a lei, não significa que ele vai para o inferno. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui que ele decaiu na graça, aquelas pessoas decaíram da graça. Pelo contrário, vai para o céu, junto com os outros. Mas não vai conseguir viver uma vida abundante aqui na terra. Por quê? Porque a lei é pesada. Fala a pessoa só, da lei é muito pesada. Como que você desfruta de uma vida abundante vivendo debaixo do peso da lei? Percebe? Julgando os outros, condenando os outros ou condenando a si mesmo. Nossa, depois que eu li esse livro da graça, foi tão bom para mim. O que eu falo para você, eu me senti acusado até de tirar férias. Vou ser sincero com você. Estava lá às vezes tirando férias com a minha família e ficava acusado. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Às vezes levava minhas filhas para tomar um sorvete, para brincar de alguma coisa, para ir num parque, andar de bicicleta. Eu me sentia acusado. Foi tão libertador isso para mim que eu sentia, estou perdendo tempo. Na verdade eu estou abençoando a vida delas também, educando, ensinando, sendo pai, amém? Mas eu me sentia acusado de fazer essas coisas. Eu sou pastor, como que eu estou aqui no parque andando de bicicleta? Sentia oprimido. Mas depois que eu estudei esse livro de Carlos, foi tão libertador para mim, irmão. Amém? Tão libertador. Esses dias até pensei em me pregar de bermuda e regata, só para brincar com você, sério. Minha esposa falou, não faz isso não, amor. Sério, eu pensei, só para quebrar um paradigma. Não que eu vou fazer isso todo domingo, mas só para quebrar um paradigma, para você entender que não é isso o mais importante. Entende? O mais importante é você se relacionar com o Pai, é você entender que você é filho. Meus irmãos estavam presos aonde? Na lei. Presos na lei. Amém? Na lei. Olha o que diz lá em Gálatas 5:5. Gálatas 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Diga comigo, provém da fé. Percebe? O Senhor quer que você viva uma vida espiritual. Tem coisas que a palavra de Deus fala que nós devemos ou não fazer, mas tem coisas que a palavra não fala. E como você vai discernir se é certo ou se é errado? Só tendo intimidade com o Senhor. Percebe? Como que você, casado, vai saber qual que é a melhor forma de você ter intimidade com a sua esposa? Consultando o Pai.
casal sendo íntimo do Pai antes de ser íntimo de si. Está me entendendo, sim ou não? Como que você vai saber, depois que você dizimou e ofertou, como que você vai lidar com o seu dinheiro? Consultando o Pai. A Bíblia não fala, ó, compra carro, ou compra casa, ou compra boi, ou compra, investe em imóveis. Não, a Bíblia não fala. Como você vai saber? Consultando o Pai. Tem intimidade com o Pai. Percebe, sim ou não? Como você vai saber como tratar os seus filhos em determinadas situações? Tem intimidade com o Pai. Percebe, irmão? É só dessa forma. É só dessa forma. Mas o apóstolo Paulo pega uma outra coisa com eles, dizendo para eles que, além deles desfrutarem da graça, deveriam seguir a verdade. Diga comigo, seguir a verdade do Evangelho. Então a palavra de Deus é a verdade para nós. E olha o que ele diz lá em Gálatas 5, verso 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Até aí. Então o apóstolo Paulo aqui também está usando uma alegoria, como eu estava falando aqui do casamento também. Naquela época, irmãos, os gregos, começou a surgir o que? As Olimpíadas. Um dos esportes das Olimpíadas era o que? A corrida. Percebe? Então, o que o apóstolo Paulo está falando para eles aqui? Ele usa muitas alegorias para mostrar através das Olimpíadas. Ele está falando que vocês estavam correndo bem na carreira, correndo bem o percurso que vocês tinham para correr da vida cristã, estavam na graça. Mas o que ele falou aqui? Mas agora, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? O que era o impedir naquela época? Talvez você já viu nas Olimpíadas, tem lá aquela pista de corrida e tem as raias, tem ou não tem? De cada corredor. Quando um corredor saía da raia dele para empurrar ou atrapalhar o outro corredor, ele estava impedindo. Entendeu? De ganhar velocidade, de ultrapassá-lo. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Quem que impediu vocês? Quem que entrou na frente de vocês com essa palavra horrível? Depois você vê lá no Gálatas 5, nós falamos e já lemos hoje, ele falando o quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não ouve isso não. Não cai nessa bobagem não de querer voltar a ser escravo da lei. Então o apóstolo Paulo aqui está mostrando isso para eles, que eles estavam correndo bem, porque eles estavam vivendo na graça, mas agora eles queriam voltar para a lei. Percebe? Isso iria os paralisar na corrida, isso iria os paralisar na vida cristã, como nós falamos semana passada, de serem transformados. É por isso que o apóstolo Paulo encerra ali na nossa leitura de hoje, falando o quê? Que ele estava sendo perseguido. Por que ele estava sendo perseguido? Porque ele estava ensinando a graça. E os falsos mestres ensinando a lei, colocando peso nas pessoas. Colocando peso. Percebe? Já ouvi até falar de pessoas que proíbem nas suas igrejas pessoas de assistir televisão e tem televisão guardada no guarda-roupa. Assistir à noite. Existe isso, querido. Isso é o que? A lei. Põe um peso maior do que ele mesmo pode carregar. Esse é o padrão do fariseu. É por isso que Jesus confrontou tanto os fariseus. Percebe? Mas o nosso padrão deve ser outro. Deve ser o padrão da verdade. Como o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos. O padrão da verdade. O padrão da palavra de Deus. Quem que vai falar para você se é certo ou não assistir televisão? Aí é o Espírito Santo, meu irmão. Talvez aquele canal, aquela coisa horrível que você gosta de assistir. O Espírito Santo fala com você, então eu não vou mais assistir isso aí. É claro, isso não é nada assim tão na cara que é pecaminoso. Senão você fala assim, então quando o Espírito Santo me constrangeu, eu paro de assistir a pornografia. Não, a Bíblia já fala que isso é errado. Amém? Mas às vezes tem coisas que você assiste que na Bíblia não fala que está errado ou não. Mas quem vai te constranger e vai te mostrar se é certo ou errado? É o Espírito Santo. Está me entendendo? É o Espírito Santo que vai falar com você. É
relacionamento vivo. Para você estar aqui no 80, tem que ter um relacionamento com Ele. Senão você é o da lei. Ou senão você se torna um libertino. Percebe? Libertino. Mas você foi chamado para viver no Espírito, como o apóstolo Paulo está falando. Amém? Experiências no Espírito. Ser alguém espiritual. Ser alguém que tem revelação das coisas de Deus. E também ser alguém que vive na verdade da palavra de Deus. Alguém que corre a carreira em cima da verdade da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra diz que ela mesma é luz para o nosso caminho. É quem vai nos guiar. O que vai te guiar nessa corrida? É o Espírito e a palavra. Fica comigo, tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito e pela palavra. Não tem nada mais importante do que isso. A palavra de Deus e o Espírito. É isso que você deve valorizar. Percebe? Deixa eu ver aqui, louvor. É isso que você deve valorizar. Por isso que nesses dias, compartilhar do livro de Gálatas, para os irmãos terem mais intimidade com Deus. Percebe? Terem mais intimidade com o Pai. Porque senão você vai sentir-se constrangido. Senão o diabo vai conseguir colocar peso em você. Todos os dias quando você acorda, o Espírito Santo quer vir com graça sobre a sua vida. Amém? Mas todos os dias também quando você acorda, tem um demônio lá do seu lado querendo te acusar, querendo colocar peso, querendo te pôr para baixo, querendo te dizer: você não vai conseguir, você é fraco, você não pode, você não merece. Qual é a forma que você vai viver? Tendo uma vida espiritual e desfrutando das coisas de Deus, numa vida abundante aqui na terra, sendo aquele que é preso na lei, que acha que tem que agradar o Pai. Se você for o da lei, querido, vai ser tão difícil para você ser um pai de família, vai ser tão difícil para você ser um líder de célula, vai ser tão difícil para você fazer qualquer coisa para Deus. Se você for o libertino, pior ainda, porque você não vai ter compromisso com nada de Deus. Mas se você for 80, aquele espiritual que vive na graça, isso é tudo tão maravilhoso. Percebe? Isso é tudo tão prazeroso, porque o seu relacionamento é vivo. Pode falar: pai, hoje eu não consigo, hoje eu não estou legal, me ajuda, faz por mim. E você chega lá na cela, a coisa acontece, você fala: é só a graça de Deus mesmo, eu não tenho nada. É isso que você, líder novo, tem que entender, meu filho. É Ele que faz. Todos os dias quando eu subo aqui, dá para oferecer para essas pessoas, meu pai. O alimento que eu tenho para oferecer não supre a fome das pessoas. Mas se o Senhor falar, todos saem alimentados, percebe, querido? Todos podem sair cheios de vida. Vamos ficar de pé. Oh, Espírito Santo de Deus. A tua graça é tão maravilhosa, Pai. A tua graça é tão maravilhosa. Oh, Espírito. Oh, xaramalabara xelebelebelebele sarabalabarabaras. Entenda.
Deixa esse amor fluir na sua vida, querido. Ontem de manhã eu estava meditando na palavra, sentado na mesa da cozinha e minha filha menor, toda hora ela vinha na cozinha mostrar um desenho que ela estava pintando no caderninho. E aí, toda hora ela vinha buscar o quê? Aprovação. Aí ela pintava um pouquinho, aí corria da sala para a cozinha. Pai, olha aqui, eu pintei essa janela. Tudo torto. Mas para a idade dela eu falava, filha, tá bonito. Aí depois ela veio e falou, pai, eu acabei. Mas ainda faltavam coisas para pintar. Eu falei, não, falta aqui, filha, ó. Pinta aqui. Faz isso aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, a casinha? Aqui você tem que pintar. Ensinando com amor. Da mesma forma, querido. Eu fiquei pensando isso, porque eu já estava meditando para compartilhar a palavra com os irmãos. Fiquei pensando, é dessa forma que o Espírito Santo quer nos ensinar. Com amor. Por mais que às vezes você tenha que tomar um chacoalhão de Deus, querido. Por mais que às vezes você tenha que tomar uma pauladinha de Deus. Até a palmada de Deus é com amor. A palavra mesmo diz, o pai, ele corrige o filho a quem ama. Você deve ser aquele filho que se você apanhar, você fala, eu estou apanhando porque ele quer que eu cresça. Que ele quer que eu vire homem, que eu vire mulher. Eu estou apanhando porque ele quer o meu melhor. O meu melhor. O meu melhor. Final do culto, semana passada, alguns jovens vieram me perguntar justamente isso. Mas pastor, mas como que é quando Deus é severo com alguém? Quando Deus expõe o pecado de alguém? Quando Deus... Falei, filho, tudo depende da ótica que você enxerga. Se você é o da lei, você vai enxergar como? Tá vendo? Deus castigou. Deus castiga. Se você é o da graça, você vai olhar como? O pai ama tanto, que para o pai não perder esse irmão, o pai teve que expor o pecado dele. Você consegue me entender, sim ou não? O pai teve que expor porque ele ama. Deixa eu te dar um exemplo. É a mesma coisa que eu tenho criança em casa. Se a minha filha for lá e pegar a coisa de alguém, tá na padaria, pega um chocolate e vai embora. Qual que é o meu papel como pai? É ir lá e falar para ela, você vai lá devolver esse chocolate e você vai pedir desculpa. Vai ser vergonhoso ou não vai? Vai. Mas se eu não ensiná-la isso, ela vai achar que é normal pegar as coisas dos outros sem pedir. E o pecado vai se tornar um estilo de vida para ela. Percebe? Então ela vai ter que passar esse vexame para que ela possa entender. Porque eu a amo e quero que ela aprenda. Da mesma forma é o pai conosco. Amém, meus irmãos? Se você olhar pela lei, você vai falar, Deus castiga, Deus é severo. Se você olha para a graça, você fala, Deus ama tanto que Deus não quer perder o fulano. Ele teve que expor o fulano para que o fulano cresça, avance e responda a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Seja aquele que tem os olhos da graça, meu irmão. Seja aquele que enxerga o Pai com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com olhos de graça, com os olhos do favor imerecido. Eu quero orar por você nessa noite. Aí no seu lugar, ore também. Peça para que o Espírito Santo te dê revelação. Revelação para que você seja esse crente espiritual. Para que você não seja nem o 8 e nem o 800. Para que você seja aquele guiado pelo Espírito. Dá-nos revelação, Pai. Dá-nos revelação nessa noite.
Abre os nossos olhos, Espírito de Deus, para que possamos compreender as tuas verdades. Para que possamos, ó Pai, enxergar os teus olhos de amor, os teus olhos de graça, para enxergarmos o teu favor sobre nós. Oh Espírito de Deus, abre os nossos olhos. Um pouquinho mais baixo. Queira, querido, conhecer e experimentar da graça a cada dia. Fala para o Senhor que seu relacionamento com Ele vai mudar. Sua forma de falar com Ele vai mudar. Sua forma de orar ao Pai vai mudar. A sua forma de liderar a sua célula vai mudar. De ser um pai de família, de ser um marido, uma esposa. Acima de tudo, a sua forma de se relacionar com Ele vai mudar. Vai mudar. Oh Espírito de Deus. Nós queremos, ó Pai, a tua graça, o teu fluir, o teu sobrenatural. Nos traz equilíbrio espiritual, Senhor. Nos faz um povo equilibrado diante do Senhor. Nos faz um povo equilibrado diante do Senhor. Oh Espírito de Deus. Queira, querido. Se sinta um filho amado nesses dias. Se sinta um filho que quando o pai olha para você, não vê beleza e santidade nenhuma. Mas aquele que é tão amado pelo Pai. Esse sentimento de se sentir amado vai produzir em você um amor tão grande por Ele. Uma intimidade grande com Ele. Um desejo de se relacionar com Ele a cada dia. Oh Espírito de Deus. O desejo de ser alguém comprometido com Ele brota nos corações, Espírito Santo. O desejo de responder ao chamado do Pai. O desejo de ser um filho que cumpre os sonhos do Pai. O desejo de ser um filho que anda com o Pai. Que anda com o Pai. Declara que você é esse filho amado. Que o Pai acha prazer em você. Quando o Pai olha para você, Ele vê alguém santo, alguém limpo, alguém puro. Ele vê um filho amado.
Ora malá, lelele. Oh! Espírito de Deus. Amado, amado. Oh, querido. Você entende que a cada dia que você se sentir amado por Ele, sua vida vai mudar. Suas atitudes vão mudar. Seus comportamentos vão mudar e ser como dele. Oh, Espírito Santo de Deus. Você está aqui para ser transformado tal qual o Pai o é, querido. De glória em glória. Qual que é a melhor forma? Se relacionando com o Pai. Relaciona com o Pai. Tem intimidade com o Pai. Se enxergue como um filho amado. Que quando o Pai olha para você só vê graça. Só vê graça. Oh, Espírito de Deus. Só vê graça. Amém, meus irmãos? Nós estamos encerrando. Não esqueça, sábado que vem nós temos festa aqui, no prédio da igreja. A festa das cores. Que Deus te abençoe. Não vá embora sem pelo menos